o óculos. Então, acho que já é boa tarde, né? Não sei. Então, olá, vamos começar com olá, né? Deixa eu me ver aqui, está tudo direitinho. Estamos aqui novamente, meus amados e minhas amadas irmãs, meus irmãos, né? Para dar continuidade na nossa aula sobre o alicerce, né? Das outros 7 portais. Sempre lembrando que nós temos 4 portais, ou 4 números, vamos dizer assim, para vocês, então, por exemplo, abriram agora, né? Não pegaram as outras aulas. Então, eu sou Valderley Fanucchi, sou numerólogo, psicanalista, psicólogo. Eu sou teólogo, fiz teosofia, né? Fiz letras, fiz vários cursos e estudo até hoje, né? Mas aqui eu vou estar como psicanalista e como numerólogo. Mas tudo se junta, viu? Não existe nada separado. É como a medicina hoje, né? Se a medicina fosse holística, né? Juntasse tudo e não dividisse o ser humano em partes, nós teríamos mais sucesso. Então, eu quero dar continuidade, né, no nosso contrato de alma. Nós estamos falando sobre o contrato de alma ou mapa numerológico. O contrato de alma é o nosso mapa numerológico. Só que ele foi traçado, né, nesse período intermitente, como eu já falei para vocês, aonde a gente fica aguardando o momento certo para voltarmos aqui para a Terra, para desenvolvermos, para continuar a nossa evolução. E lá a gente vê o que nos comprometemos e não fizemos, e traçarmos, e aí é traçado um novo contrato de alma em cima daquilo que nós não conseguimos alcançar os objetivos desenhados no contrato de alma anterior, né, no mapa anterior. Dá uma olhadinha lá na primeira aula, né? Na primeira aula, né? Que está aqui no YouTube. É só vocês porem lá com Valderley, contrato de alma, que sai todo direitinho, tá? Acho que essa é a quarta aula, a quinta, né? Porque já tinha 2 vídeos antes. Então, vamos continuar. Olha, nós vamos dar uma aprofundada, já vamos começar a nos aprofundar um pouquinho nesse segundo portal, nesse segundo, no número 2, vamos dizer assim, né? Nesse segundo código. É super importante o masculino e o feminino. Então, na última aula, na última conversa, nós juntos falamos sobre a importância do pai e da mãe. Masculino, pai, feminino, a mãe. E a função de cada um. E a Constituição, né? Está dentro da Constituição oculta? Tá, né? A Constituição oculta do homem quando nós falamos dos 7 corpos. Nós temos 7 corpos. Temos até mais, viu, gente? Mas, por enquanto, 7 corpos, né? Constituição oculta do homem. Eu coloco o masculino e o feminino também como uma constituição oculta do homem. Por quê? Porque nós somos constituído, não só nós, desculpe, tudo no universo,
50% de energia masculina e 50% de energia feminina. Então, é muito importante isso. Nós sabermos quais as funções de cada um. O que o feminino faz? Ele é a cola. Nada funciona como unidade sem cola. Se o masculino é a eletricidade e o feminino é o magnetismo, quando você entra num campo magnético, ele puxa, assim é o feminino, ele puxa, ele atrai. Não só o din-din, ele atrai as coisas, as pessoas, companhias, trabalho, não é emprego. Não se refira mais a trabalho como empregar, vou procurar um emprego. Emprego é um prego que a gente prega, por exemplo, um quadro, né? Um quadro, ele está empregado na parede, pelo um prego. Nós buscamos trabalho. A palavra espiritual e correta e que atrai é o trabalho. Eu estou preparando uma aula, uma live, só para falar sobre essa posição de trabalho. E o que acontece quando a gente entra num trabalho e depois de alguns dias começa a amaldiçoar o trabalho. Ai, não aguento mais, esse salário não dá para nada. Mas vamos entrar nisso. Isso é tudo feminino descolado, que não está unido. Lembra das duas pontas? Então, o feminino é é ele quem vai dar forma a tudo aquilo que a mônada cria. Né? O número 1 é a mônada, não, é o masculino, ele é o desenhista, ele cria as coisas. O 2 une essas coisas, dá forma a ela. Então, vai para uma marra, vamos dizer como se fosse a máquina ou forno, leva um tempo para dar forma, para se materializar, e aí é que nós vamos entrar na aula de hoje. Como é que se materializa isso? Pedir, dar-se não é pedir assim, me dá. Se o universo não entende palavras, Deus não entende palavras. Por mais que você fale, não é esse código que é usado no universo. O universo entende frequência. O universo entende vibração. O que eu estou vibrando? Eu posso falar aqui para vocês sobre o poder do feminino e ter o meu feminino não trabalhado ainda, com licença. Minha gargantinha sempre abençoada. Então, você vê muita gente hoje em dia falando, né? Eu tive uma certa resistência de gravar as coisas, porque eu falei, mas será mais um para falar? Mais um, mas eu não quero que seja assim. Até agora, não vi os comentários, não vi as perguntas lá, para eu poder responder. Sempre deixe as suas perguntas, as suas dúvidas aí embaixo, porque lá eu posso me aprofundar muito mais, né? Então, eu posso falar e não ser e não fazer nada disso. Deixa eu ver o que está escrito aqui, gente. Saiu um negócio. Só perguntou se nós estávamos aqui ainda. Estamos. E então é muito complicado eu dizer alguma coisa, eu querer ensinar e não praticar. Que é a maioria das pessoas hoje, né? Eles leem um livro e daqui a um pouco já quer fazer uma live, sem ter vivenciado conteúdos. Vocês sabem. Então, vamos falar uma coisinha agora, que é muito importante, a palavra conhecimento.
Entendimento é uma coisa, lembra da razão, da lógica? Entendimento é razão, é lógica. Eu entendo. Eu estou buscando entendimento. Então, eu estou buscando informação. Estou buscando informação, entendimento e informação. Agora, que é conhecimento? Em Oséias lá diz: e o meu povo foi destruído porque lhes faltou o conhecimento, não é entendimento ou da lei, não é entendimento da palavra, das palavras. É conhecimento, isso que nós estamos fazendo agora, é eu pegar um livro e ler. Agora, essa história de ler 5 livros por semana, cabeça gorda. Só enche o ego. Ai, eu li 5 livros por semana. Onde eu trabalhava, né, quando se reuniam nas salas, né, só via algumas pessoas falando isso, gente. Cabeça gorda, inchada, o ego lá em cima, sabe? Conhecimento, dentro da etimologia da palavra que eu trabalho, eu sou um pesquisador, hoje em dia não sou mais só professor, eu sou um pesquisador, eu pesquiso a fundo as coisas, né? Trabalho com ciência hoje. Você leu aquele livro, aquela determinada página, ou aquele determinado conteúdo. Vou fazer vou elocubrar agora. Vou comparar. Você vai numa loja e vê uma blusa, uma camisa bonita, né, uma camisa lá, qualquer coisa que você queira. Você gostou, o livro, aqui, a informação que está sendo passada lá, nossa, é interessante, gostei. Vou ver se isso é assim mesmo, vou pesquisar. E você veste a blusinha de malha lá, aquela coisa. Ficou bem no seu corpo? Ficou bem, ficou ajustada? Você gostou? Aí você sai com ela, começa a vivenciar todo conhecimento, todo entendimento, toda informação. Olha, você vê como a gente, até eu que ensino isso direto, toda informação, leitura, aula, precisa ser vivenciada, experimentada. Se você não experimenta, não vivencia a informação, bal, tchau, esquece. Sabe o que vai acontecer se ela não descer para o coração, para experimentar, para o feminino? Ela sobe para a cabeça e o ego enche. Fica a cabeça na gorda, só querendo aparecer no meio dos outros, né? Ai, como ele é. Aí as pessoas que não gostam de ler, ai, como ele é inteligente, como tem sabedoria. E, olha, gente, conhecimento é uma coisa, sabedoria já é outro grau mais ainda, mais elevado. Porque sabedoria já vem de sabor. Então, voltando para o feminino. Isso é tudo feminino. É o feminino que faz. Sem o feminino, não existe conhecimento. O masculino traz informação e o feminino transforma isso em conhecimento conforme acabei de explicar para vocês as etapas. E lá na outra aula foi falada do forno, do bolo, lembra? Nós temos um padrão. Hoje nós vamos falar sobre os padrões, as forminhas que são criadas. Hoje nós estaremos falando, gente, sobre uma coisa bastante complicada. A agressividade, ou seja, ódio, agressividade, versus a paz. Por quê? Porque isso traz nossas próximas aulas. Então, é assim, olha. A agressividade
ela vem de diversos fatores, principalmente do número 2. O número 2 traz muita agressividade, traz, de formas diferentes. O 2, junto com o 1 já tem agressividade, sim, de uma forma diferente. Ele é grosseiro, ele é estúpido, ele não tem refinamento. O número 1 não tem refinamento, faz as coisas de qualquer jeito. Vocês assistiram aquele filme, aquela série que eu pedi? Uma Nova Mulher lá na Netflix? Vê quando a moça vai colocando, a médica vai colocar a meia que ela quer voltar. Ela é casada, né, com um homem, mas tão, né, não estão muito bem, então são 4 moças, são 4 amigas, e uma começa a dar conselhos para ela voltar a ser mais, em outras palavras, para ela ser mais feminina. Ela é uma excelente médica, excelente profissional, mas com o feminino completamente, vocês vão ver lá, Uma Nova Mulher, uma série que fala de constelação familiar, completamente fechado para cardíaco, o feminino. Quando ela vai para a meia, que ela quer voltar a ficar um pouco mais próxima do marido, vocês estão entendendo, né? Conquistá-lo novamente, ela vai pôr aquelas meias bonitas, aqueles negócios que as mulheres põem, assim, liga, que tem uns botãozinhos que fecha. Olha lá a cena, como é que ela faz, quando ela não consegue. Pelo feminino dela, pelo feminino tá muito machucado, ferido, que vocês vão ver no filme que é a constelação, que é que nós estamos falando. É bom assistir filme, gente, porque o filme mostra exatamente o que a teoria que nós estamos estudando aqui, ela quer dizer, fica concreto, tá? Uma Nova Mulher, Netflix. Você vê que ela não consegue fazer isso, porque ela perde, ela não tem refinamento, inteligente, bonita, uma grande cirurgiã, maravilhosa, ganha bem, mas não sente nada, frio, bonita, linda, maravilhosa, mas não sente. Quanta gente linda, maravilhosa, inteligente, com bons trabalhos, mas com o feminino totalmente bloqueado. Não sente nada. E quando isso acontece, o que faz? Sobe tudo para a cabeça. Tudo para o racional. Racional. Então, fica muito bom no racional, no racional, no racional. E como o nosso planeta está sob a régide do ego, do masculino, do então, todo mundo adora e começa a fazer adoração do masculino, né? Ai, é excelente profissional, mas é uma geladeira, não sente nada. Vai ver o afetivo dessas pessoas. Nosso, vamos dizer nosso, eu estou batendo aqui. Nosso, o meu, feminino, como é que está? Em frangalhos, não sente, não sente. Eu tinha uma professora chamada Cleusa, né, que vocês devem conhecer, e ela sempre falava, sente, Val, você precisa sentir, Val. Você precisa sentir, porque eu trabalhava junto, né, ali, antes da pandemia, né, muitos anos. E ela sempre falava, sente, sente, abre o coração. É isso que nós precisamos, abrir o coração, sentir. Vamos estar fazendo uma aula só sobre humus. O que é humus? O que é humanidade? É tudo número 2, é tudo feminino. O que é humus? O que é se nos tornarmos humanos? O que é uma terra seca, infértil? Eu tenho aqui muita terra, e tem, só que a terra é muito árida. Estou vendo aqui na frente, né, na janela, é muito árida, não dá nada. Num coração fechado e frio, só dá o quê? Vocês conhecem mato, né? Erva daninha. Só dá mato. E ainda dá meio que sem vida. Quando acrescentamos o humus, pode ser do mundo de minhoca, mas é aquela terra que a gente compra em pacote, aí a gente tem que gradar. É o que o coração. É tudo isso que nós vamos ter na aula, gradar.
Sabe, hoje essa palavra, ai, gratidão, 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 que ninguém sabe nem o que está falando. Gratidão, gratidão. Isso mexeu muito comigo, numa época lá, nós tínhamos aula nesse trabalho. Aí eu fui estudar me aprofundei, porque mexeu na minha alma, não gostei. Não gostei do que esse negócio, todo mundo gratidão, virou uma moda, né? Ai, gratidão, ai, gratidão. Não sabe nem o que está falando, gente. Gratidão vem de gradar. O que é gradar? Lembra do boi que ele tinha eu esqueci o nome daquilo lá. E ele ia puxando a terra, ia revolvendo a terra, o trator que vai revolvendo a terra de cima para baixo. É isso que nós estamos fazendo agora, gradando a terra, o coração. Abrir o coração é isso. Sentir é isso. Ai, o dois, você precisa abrir o coração, sentir, sentir, sentir. É gradar a terra. Aí tira todas as pedras. Aí vou estar falando tudo do que tem na terra, do que tem só ali, por que a terra ficou dura, ressequida, dura, não dá nada. Assim o nosso coração, minhas irmãzinhas lindas, meus irmãos amados, todos abençoados. Então é assim. O feminino, ele é muito cheio de ira, ele é muito cheio de mágoa, ressentimentos, por causa do melindre. O feminino é muito melindroso, o número 2 é muito melindroso, e ele retém. Como ele retém, ele não perdoa, né? Não perdoa. Guarda as coisas ali. Tudo que fica guardado e não trabalhado apodrece. Apodrece. Cria. O que cria? Mofa. Então, o número 2 tem essa tendência a ficar com o corpo físico doente, porque guarda. 2, 6, 4. E o número principal que nós vamos estar falando hoje, o 8. O 11 me veio agora na cabeça também, porque o número 11, ele adoece. Vamos estar tendo um especial para falar do número 11. Porque o número 11 é o 2. Porque 11 é 1 mais 1 igual a 2. Eu e o outro. 11 é eu mais o outro. Calma, né, gente? É muita coisa. Estamos hoje falando sobre o feminino, sobre a mãe em nós. Se eu não aceito a minha mãe, acho que não sei se foi a aula passada que eu deixei esse exercício, gente. Será que foi? Não estou lembrado se foi a terceira ou se foi a quarta. Se eu não aceito a minha mãe e quero mudá-la o tempo inteiro para que a gente diz para que ela fique melhor, sabe o que vai acontecer? Isso significa a não aceitação dela. A minha posição dentro do sistema vai estar fora. Eu estou querendo ser maior que a minha mãe. Quando nós queremos, olha a profundidade. Olha como parece bom. Quando nós estamos querendo melhorar a nossa mãe, ou o relacionamento dela com o papai, com o nosso pai, nós estamos querendo ser maiores do que eles, interferindo no sistema. Vai dar certo isso? Nunca, porque a mãe é maior do que nós. Pior nem é isso só. Sabe o que vai acontecer? Você vai, passando os dias, você dá uma esquecidinha e vai namorar, vai conhecer alguém, vai buscar alguém, vai atrair alguém. Sabe o que você vai atrair? Uma pessoa igual. Igual aquele defeito igual aquela situação que você não gosta da mãe e no pai. Tudo que eu critico no meu pai e na minha mãe, a vida exagera.
deixa bem grande, como espelho para eu ver. Então, atrai uma pessoa, um chefe, um colega de trabalho, um cobrador, um caixa, na farmácia, vai atrair essas pessoas iguais, situações iguais àquelas que eu critico na minha mãe, no meu pai. Ai, meu avô bebia tanto, meu avô bebia. Jogava, perdeu todo o dinheiro na fortuna, no jockey. É verdade. Mas é problema dele. A mim cabe honrá-los. Sejam abençoados. É ele. Não é fácil fazer isso, não, gente. Não é fácil fazer isso. Você conviver ali com o seu pai batendo na sua mãe gritando, e você sem fazer nada. É problema deles. Vamos fazer igual o Gaspa, né? O Gaspareto, na minha vida, foi uma bênção muito grande. Lá em 80, lá na década de 80, conheci o Gaspa. E tudo na minha vida mudou quando eu conheci o Gaspa, né? Porque uma das coisas que ele ensinava, não tem nada com isso. Não tem nada. Hoje que eu tenho quase 70 anos, né? Que eu estou começando, então não tem nada com isso. Já pensou um filho não querer tomar partido? Mas se você tomar partido, a coisa vai engrossar para o seu lado, no sistema. Você vai começar a atrair tudo aquilo que você está vendo e criticando e não gostando. Aí eu não gosto disso, minha mãe não gosta disso. É uma namoradinha, um namorado, um filho, uma situação igual. Porque nós não podemos ser mais. Nós não podemos e não somos maiores que o nosso pai. Eu estou falando do número 2, estou falando do feminino. Então, o feminino, ele segura tudo, gente. Lembra que o feminino é o nosso inconsciente? Ele segura. Tudo que não entende, ele não tem razão, não tem lógica. Número 2, o feminino não tem lógica, não tem razão. Ele se afastou da mônada, que é o número 1, da consciência. E se torna imaturo. Freud nos deixa isso bem claro, o nosso amado irmão missionário Freud, que o nosso, ele fala, não vai falar do feminino, ele fala emocional. O nosso emocional, nosso inconsciente, que é o nosso inconsciente, ele é imaturo, não cresce mais do que 3 anos. Melanie Klein, Ana Freud, a filha dele, e Lacan, e que vão aumentar um pouco isso, que é a formação da personalidade até 6, 7 anos, né? Hoje, vamos estar falando sobre diminuir. Quanto mais você exige do mental na criança, cuidado, gente, com esse negócio de exigir muita escola, o que faz? O emocional fica mais imaturo, mais imaturo, mais imaturo. Por quê? A partir do momento que a razão, a lógica, os ensinamentos, o ensino sistemático entra na vida de uma criança, o emocional fecha, lacra, e só vai ser aberto lá na adolescência, ou na pré-adolescência, por ali. Tudo isso nós vamos ter, tá? Estou preparando já uma aula de sequência emocional, muito maravilhosa, né? A sequência emocional. Voltando para nossa, estamos todos dentro da aula, tá bom, gente? São coisas para ajudar a entender mais o 2. O dono da agressividade é o número 8. Número 8, ele tem no negativo, no lado oposto, positivo, ele traz uma agressividade muito grande. Junto com o 2, que não ouve. Junto com o 2, que inverte tudo que você fala. O número 2, ele inverte tudo. Você fala uma coisa, ele inverte. Melindroso. Não consegue perdoar. O número 4, teimoso, que é tudo certinho, cheio de moral. Julga. Junta com o 5, que é um julgador, um juiz, um crítico. Com o 6, que é possessivo, que é a aula de hoje é sobre controlador.
sobre querer controlar tudo. O número 8 e o número 6 querem controlar tudo, conforme eles querem. O número 2 puxa, segura, que é do meu jeito. Olha só as coisas formando. Junta com 4 e com 7, que é crítico, frio. Ele é frio, não é tão crítico, ele é frio, mas ele tem uma palavra crítica, uma palavra cáustica. Número 7 é cáustico, tem uma palavra dura. Não tem refinamento. Número 7 precisa desenvolver no seu lado. Quem tem 7 é ali no refinamento, pelo amor de tudo que é mais sagrado. Refinamento. Por quê? Porque a raiz do 7 é o 6 e ele não trabalhou o afeto. O número 6 é o número do amor. Se eu falar amor, vocês não vão entender nada aqui. Mas, traduzindo para o português, amor é afeto. Afeto, o que é? Vocês sabem, né, gente? Lá? Quem sabe, põe lá para nós, lá embaixo, nos comentários, carinho, afeto é abraço, é beijo. Põe lá. Por favor, coloca lá. Lá embaixo eu vou estar comentando. Como eu não trabalhei no número 6, o afeto, vai para o 7, que é o próximo estação. O 6 é a raiz do 7. Ele vai, porque o número não é um sozinho, viu, gente? Tem as raízes e depois aquele para onde ele está indo. Vai para o 7, frio, crítico, sem refinamento, não sente. E ele veio, o número 7, ele veio aprender a se autoconhecer, e ele se autoconhecer dessa forma, sem afeto. E vai para o número 8, vai formar um 7 dessa forma, aí vai para um 8 como? O número 8 é o número da frieza. Estou falando sempre o lado que precisa ser curado, tá, gente? É sempre, eu estou trabalhando sempre o lado que precisa ser curado, porque os outros é só você buscar aí, em qualquer lugar você acha. Mas o povo não trata muito de falar muito das coisas que precisam ser curadas, porque para o público não estou achando, não gosto desse homem, não. Esse velho aí fica falando, não gosto. Só fica falando, mexendo nas feridas. Não. A ferida, mas eu também, trago óleo, bálsamo, trago bálsamo. Se nós não olharmos para isso que nós estamos falando, a nossa vida fica toda, sobe e desce. Sobe um pouquinho e desce. Sobe, escorregando. O número 2 cura. Ele cura, mas ele precisa estar curado. Se a mãe dentro de nós não estiver no lugar dela e nós não estivermos dentro do nosso lugar, dentro dessa relação, os vínculos, como Freud nos ensina, ficam totalmente doentes. O número 2 traz dependência. É uma das coisas mais graves que tem no número 2. 2 é a dependência. E a dependência que vem da insegurança, que gera tudo isso, no 8, a agressividade e a frieza, no 2, a dependência, o melindre, a sensibilidade, a dualidade, no 1, a estupidez, a grosseria, a falta de tato. No 3, a superficialidade, não quer aprofundar assim nada, não se tornando responsável, nem querendo responsabilidade. O 4 fica já está falando 4, um quadradinho, né? Não queira ficar perto de um 4, que só tem moral criticando e falando, junto com 5, junto com 6, e 7, e o 8, tá vendo? Aí o 9 vai querer fazer o quê? Dar uma de bonzinho. O 9 vai querer dar uma de bonzinho. Não fala não para ninguém. Tudo bem. Sufocando e estrangulando igual a galinha que você estrangula ela. Né? Eu sou tão boazinha, não falo não para ninguém. Eu ajudo todo mundo. A vizinha precisa, eu sair correndo, deixo os meus filhos na minha casa. O número 9 é o bonzinho. O falso bonzinho, né? O falso bonzinho. Porque qualquer coisinha ele fala, nossa, mas eu faço tudo para todo mundo.
E ninguém reconhece, eu faço de tudo nessa casa, ninguém reconhece. Eu sou a vítima. Tudo sempre comigo, é o número 9. Cada um deles nós vamos estar falando, mas nós estamos ainda na base que hoje é o 2, o 6 e o 8. Então, o número 8, mas vamos ver de onde vem mais a agressividade. Vocês querem saber? Porque o mapa tem várias técnicas, vários pedacinhos. Técnicas são pedaços. Estão estudando para formar um mapa, não é só isso, não. Só esses números, só ali aquela parte primeira, não, MO, CD, né? EX. O EX e o eu são. Tudo é fundamental, mas o EX é o que você precisa curar. O EX é o que você precisa curar. Por quê? Porque é o que você manifesta para o mundo. Como é que você fala? Olha lá. O 8 fala de uma maneira estúpida, agressiva e frio. O que vai potencializar isso? E o 2, né? O melindroso. O 6, o controlador, que quer. Viu o polvo? O número 6 é como o polvo. Ele entra na sua vida e quer controlar, dizendo que quer o seu meio. Quer tomar todo o espaço, né? O 6 é assim, ele toma conta da vida do outro, sufoca, querendo ser o bonzinho também, igual lá no 9. Aí o que acontece? Tem uma parte no contrato de alma que chama-se porcentagem. E nessa porcentagem, do lado vai ter a sexualidade. Nós temos, quando a porcentagem da sexualidade for muito alta, aquela pessoa, ela tem uma energia muito forte. Se ela não trabalhar essa energia, que tem que ser vista, eu vou fazer com vocês aqui, mas quem já conhece, vê lá. A sua energia sexual tem uma porcentagem muito alta, você precisa gastar essa energia em esportes, em alguma coisa que você gosta, cultura, em alguma coisa, essa energia tem que ser gasta, porque senão ela vai se desviar tudo para onde? Para o tchaca-tchaca na buchaca, para o sexo. Ratinho fala, né, gente? Então não posso falar que o ratinho fala. Então, vai para o sexo. Então, quem tem uma sexualidade, uma porcentagem de sexualidade muito alta, tem que queimar isso. Agora que vem do estudo de hoje. E quando a sexualidade for muito baixa, aí a bicho pega. Se você tem uma sexualidade baixa, tem 8, tem 6, se tem 2, tem 7, o 5 vai ficar muito crítico. Juiz julgando tudo. O número 5 é muito julgador, muito crítico. Depois, logo eu vou falar por que de onde vem o número 5 lá atrás. Hoje ainda não vou falar, porque senão vocês vão brigar comigo, vão querer me matar. Igual ele fazia lá no 5 fazia, né? Na Idade Média. Uma sexualidade baixa, sabe o que significa? O que ela produz, a sexualidade baixa produz, tem uma energia muito baixa, e tem um porém, um porquê que a sexualidade de porcentagem baixa é baixa, porque ela desenvolve a agressividade, ó. Número 8, frio e agressivo. Uma sexualidade baixa, veja o que vai dar. Mais agressividade. Uma pessoa brava, nervosa, que briga. Pode ver que a sexualidade dela é muito baixa. Então, a energia sexual é baixa. E por que a energia sexual dela é baixa, Valderlei? Porque se não fosse baixa, quando o Criador fez, no contrato de alma, que sentou naquela mesa e traçou, você tem aí foi dado assim, olha, como você tem uma tendência a crime passional de matar as pessoas, não falar de dedo, então você vai com a sexualidade bem baixa. Para
você não matar, não cometer crime. Mas se a pessoa é agressiva e briga, não está mais fácil de cometer crime, mas não tem a energia para matar. Pode até os outros virem e acabar com ela. Nas brigas sempre vai. Nas brigas, na agressividade, a pessoa o que tem esse sexualidade baixa e não trabalhar o que nós estamos falando aqui, ela vai estar sempre entrando em enrascada, sempre entrando em enrascada. E pode vir a tirar a minha vida dele ou ele ir para a cadeia. Porque vive brigando, não respeita ninguém, não respeita. Quem tem 8, 2, 6, tomar bastante cuidado. Nós vamos estar trabalhando isso. Mas como eu estou hoje preocupado em... Estou ocupado, não estou ocupado em mostrar para nós de onde vem a nossa agressividade, quem tem 8, vem do 8 que já tem, de um 2 que quer posse, que quer tudo para si, que é um melindroso e fica emburrado, é chato, não coopera mais com nada. De um 6, que é muito passional, ele puxa tudo para si, ele quer dominar tudo, ele quer uma mãe dominadora, né? Vamos estar falando da mãe dominadora. O que acontece na vida? Uma mãe dominadora, um 2, um 6, vai criar um filho impotente, vai criar um filho e uma filha com ego fraco. Você está explicando, segundo a psicanálise, o que é um ego fraco, fortalecido por tudo isso que nós comentamos agora. Então, o que acontece? A agressividade é fortalecida pela sexualidade, pela porcentagem de sexualidade. Se for baixa, vigiar, 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 vigiar muito mais. Ok? Vai chegar um ponto na nossa aula, para quem ainda não, nas nossas conversas, e aí nós vamos estar fazendo, você mesmo vai estar fazendo. Vamos ver se a gente chega lá, né, gente? Você mesmo está fazendo o seu contrato aí, vendo, descobrindo se você tem 8, 2 e 6. Praticamente todos têm, né, gente? Então, no momento, por hoje, e falando sobre a agressividade, a origem dela e onde ela está dentro do nosso contrato de alma, na psicanálise, né? Então, não posso fazer vídeos muito longos. Então, eu vou deixando vocês aqui com uma paz muito gloriosa, que nesse dia 7 de setembro aí vocês tomem cuidado, porque a espiritualidade está pedindo para nós não sairmos muito de casa, tomar cuidado, porque, segundo eles também, o 7 vai ser o ponto X para uma total mudança no planeta. Um ponto de transição. Então, inscreva-se no canal, dá um like de positivo e deixe lá os comentários, as perguntas, tá bom? Que a paz do nosso Mestre Yeshua esteja nos corações de todas as minhas irmãs e dos meus irmãos. Obrigado, viu? Muito obrigado.